então, para Tiatira. Olha só. Tiatira significa sacrifício contínuo. E se você estudou Daniel com a gente, você vai ficar chocado com isso aqui mais pra frente, tá bom? Sacrifício contínuo é a igreja de Tiatira. E lá, ela era a menor e menos importante das 7 cidades. E o interessante é que a gente vai ver que a mensagem para a igreja de Tiatira é a maior de todas, tá certo? Mas com relação à cidade, ela era mais insignificante. Ela não tinha significância com relação à religião nem política. A ameaça contra a igreja, nesse caso de Tiatira, ela não vem de fora, não é uma pressão exterior, mas é uma pressão que de dentro, porque a gente vai ver que lá eles têm uma mulher chamada Jezabel, né, que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, ou seja, eles estão tolerando, é como se essa Jezabel já estivesse lá, estabelecida no meio dessa igreja. Ou seja, a ameaça já está dentro da igreja. A cidade era conhecida por suas associações comerciais, e um comerciante só podia trabalhar se fizesse parte de uma associação. Ou seja, se você é cristão e quisesse trabalhar em uma associação, abrir o seu comércio lá, você teria que fazer parte o quê? De uma associação comercial, tá certo? Só que olha só, os membros das associações, eles tinham como dever participar das festas pagãs e banquetes oferecidos a eles. Ou seja, se você quisesse ter o seu negócio, você teria que participar de uma associação comercial, e se você participa de uma associação comercial, você precisaria participar dos rituais pagãos. Percebe como o grande problema da igreja ali no primeiro século é esse envolvimento com o paganismo? Que esse é a grande questão, a divisão da igreja. Ou eles permanecem fiéis a Deus, ou eles se associam ao mundo pagão. E essas festas, elas acabavam geralmente em embriaguez e práticas imorais, né? Algo que a gente muito vê costumeiramente nas festas, né, de baladas hoje, etc. É mais ou menos isso que acontecia também já no primeiro século, tá bom? E quem se recusava a participar destas festas, ele era o quê? Ridicularizado, ele era isolado socialmente e sofria também sanções econômicas. Então, se você não participasse, você era o careta, né? Você é o mente quadrada, você era ridicularizado, você era humilhado, era isolado socialmente, né? Então as pessoas já não te chamavam mais para nada, você ficava lá no seu canto, e também posteriormente você sofria sanções econômicas, você não podia comprar, você não podia vender. Por quê? Quando você participava desses rituais, era emitido o quê? Um certificado que garantia que você era um cidadão, né, comprometido com o governo. Tá certo? Então olha só o perrengue que os cristãos aí no primeiro século estão passando. E aí, com base nisso, a gente entende aqui um pouquinho como que Cristo se apresenta a essa igreja, né? Ele se apresenta a ela como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Por que que Cristo se apresenta dessa maneira, né? Os olhos como chamas de fogo significam aquele olhar penetrante que sonda os corações, sonda as mentes e sabe realmente o que está no íntimo da alma. Inclusive, isso está escrito, né? Olha só, lá no verso 23, ó. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Ou seja, nada passa desapercebido aos olhos de Cristo. E ele se apresenta a essa igreja como se estivesse fazendo um exame dela, completo. Tá certo? Como se estivesse fazendo um raio-x dela ali, e vendo todas as suas falhas, todas as suas questões que precisam ser resolvidas. Já os pés, né, como o bronze polido ali, significa a sua firmeza, a sua estabilidade. Né? Ele não é abalado, ele fica firme naquilo. E aí, quando Cristo faz a sua avaliação da igreja, a gente vê, né? Conheço as tuas obras, e ele faz um elogio a essa igreja, porque ele diz, ó, o amor, o serviço e fé e a sua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E aqui é interessante esse contraste que existe com Éfeso, né? Porque Éfeso era uma igreja zelosa na doutrina, ela rechaçava todos aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e odiava os nicolaítas. Ou seja, na questão de doutrina, Éfeso era perfeita, mas pecava o quê? No amor. Quando a gente vai agora aqui para Tiatira, olha as obras dele: amor, serviço, fé, paciência. Né? É uma igreja muito amorosa, mas ela falha onde? Na doutrina. Por quê? Lá no verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem
e comam dos sacrifícios da idolatria. E aí agora, quem que é Jezabel? Percebe que aqui ele já explica para a gente? Porque os ensinos de Jezabel são os mesmos de quem? Dos nicolaítas e dos seguidores de Balaão. O quê? Comer dos alimentos sacrificados e praticar o quê? A fornicação, né? Que é imoralidade, atos imorais, tá certo? Então esses cultos que eles faziam eram banquetes que eles dedicavam, ofereciam os alimentos aos ídolos, aos patronos, ao imperador, e aí depois, geralmente, todas essas festas acabavam com as pessoas, né, com a cabeça cheia de bebidas alcoólicas e praticando atos imorais, tá certo? Então a gente percebe que tanto Jezabel, quanto Balaão, quanto os nicolaítas, eles ensinam a mesma coisa. Só que aqui o problema de Tiatira ele se torna ainda mais grave, por quê? Porque a mulher já está estabelecida na igreja e ensinando. Então lá em Éfeso, eles afastam, em Pérgamo, eles toleram, e quando chega em Tiatira, ela já está estabelecida aqui dentro. Tá certo? E aí, quando a gente, de novo, vamos pegar o pano de fundo do Antigo Testamento. Quem que era Jezabel? A gente vai lá em 1 Reis, né, no capítulo 16, a gente vai ter a história lá de Elias, né, ele contra Acabe, contra os profetas de Baal, e Jezabel, ela era profetisa de Baal. Se a gente lembrar que Israel, né, quando ele era unido, representava todo o povo de Deus, depois se dividiu, você fica com o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Mas o reino de Israel ao norte, apesar de ser o primeiro a apostatar, ele ainda fazia parte do povo de Deus. Tá certo? Porque a gente vai ver profetas sendo enviados a eles, pedindo para que eles se arrependam, para que eles se voltem. Né? Oséias vai tratar muito essa questão diretamente para o povo de Israel. Só que o que acontece? Acabe se relaciona com Jezabel, que era uma profetisa de Baal, e ela introduz o culto a Baal dentro de Israel. Ou seja, ela afasta completamente o povo de Deus da adoração ao Deus verdadeiro, para que eles agora adorem a Baal. E aí a gente vai ter, né, aquele célebre confronto de Elias com os 400 profetas de Baal ali, né, e diante de todo o povo de Israel. Tá certo? Então, quando a gente olha essa imagem de Jezabel, o que ela fez? Ela introduziu o quê? A idolatria no meio do povo de Deus e afastou o povo de Deus. E é exatamente isso que essa Jezabel que está aqui em Tiatira está fazendo. Tá certo? Ela está introduzindo idolatria, falsos ensinos, afastando o povo de Deus e está harmonizando de novo, né, aqueles ensinos de que eles podem o quê? Continuar sendo cristãos, mas também se harmonizando com as práticas pagãs seculares. Tá certo? E aí depois a exortação de Cristo, né? Ele vai falar que todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. E aqui é um ponto interessante, porque assim, quando os gentios, né, quando o evangelho chega aos gentios, e a gente vai ter aquele concílio lá em Jerusalém, em Atos, qual que é a única coisa que a igreja em Jerusalém coloca para os gentios? Que eles se abstenham das carnes sacrificadas a ídolos, né, com sangue, né, e das práticas imorais, não é isso que eles falam? É só isso que eles pedem. Né? Eles não pedem para os gentios se circuncidar, apesar de ter alguns que queriam fazer isso, mas eles não pedem para os gentios se circuncidar, eles não pedem para os gentios seguir as festas, né, dos judeus, eles não pedem nada. A única coisa que eles pedem é o quê? Se abstenham dos alimentos oferecidos aos ídolos, né, a carne com sangue, e também das práticas imorais. É isso. Só que aqui o que Jezabel está fazendo? Ensinando justamente o contrário. Tá certo? Ela está querendo harmonizar, ela está falando, não, você pode ser cristão e continuar nas suas práticas. Você pode ser cristão e continuar ainda vivendo dessa maneira, como se fosse um pagão. E aí depois, pode falar. Eu acho que, talvez um pouquinho além dos nicolaítas e de Balaão, né, da doutrina de Balaão, a questão de Jezabel aí ser apresentada, e até a ver com o nome, né, Tiatira, que significa sacrifício contínuo, porque é exatamente esta a imagem da prostituta, né? Sim. A Jezabel, então, é aquela que desvia totalmente, né? A apostasia é tão grande que não é só no sentido da ambição, né? Que era o caso de Balaão, também não é só no sentido da dualidade, né? Carne, né? Corpo e espírito, então, aceitar práticas imorais,
mas a idolatria, é a substituição do grande mediador. Exato. Né? É colocar no lugar de Deus Baal. Exatamente. E todos os santos e toda a idolatria que carrega agora, a partir de então, a igreja, né, de Cristo. Ela convive e aceita, né? E somos poucos, né, como diz, né, a carta a Tiatira, somos poucos é que se abstêm desses ensinos, né, de Jezabel. Então, a idolatria, eu acho que é a marca pesada aí, né, e realmente retirar aquilo que só pertence a Deus, né, que é o sacrifício contínuo, que é a intercessão. Maravilhoso, é isso mesmo. E aí o que a gente percebe é que aqui começa já a surgir o seguinte termo, né, aos restantes, né? Lá no verso 24 vai falar aos restantes, aos poucos, ou ao remanescente. O que a gente começa a perceber? Já começa a introduzir uma ideia de que o povo de Deus que é fiel é minoria. Tá certo? Ou seja, a grande maioria está seguindo esses caminhos, que nem a minha pontuou aqui, né, de idolatria, de fazer a condescendência, né, o casamento entre a igreja e as práticas pagãs. A maioria já está caindo para esse lado. Tá certo? E é por isso que, olha lá a promessa que Cristo faz a essa igreja, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aqui Cristo, a estrela da manhã, a gente vai ver lá em Pedro, né, na epístola de Pedro, que é o próprio Cristo, né, a estrela da manhã. Então, o que ele está dizendo aqui? Qual que é a promessa que ele dá para essa igreja? Ele mesmo vai se dar para essa igreja. Ele mesmo vai se entregar para essa igreja. Tá certo? E vai dar autoridade para eles também. Então, aqui, essa é a promessa que é feita a essa igreja, né, que está caminhando rumo, né, a uma apostasia ainda maior, né, indo para um caminho praticamente aí quase sem volta, porque está tirando Deus, né, do seu devido lugar. Minha amiga, então, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.